Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso canal, né, o Observador. Esse final de semana eu me deparei com uma entrevista com o Dr. Martin DeLuca. Ele é advogado do Trump e advogado da Rumble. Rumble é uma plataforma que faz concorrência com o YouTube, uma plataforma de vídeo, que aliás está banida na China, na Rússia e no Brasil. Vai vendo. China, Rússia, ditaduras, e banido no Brasil, pelo senhor Alexandre de Moraes. Por quê? Porque a Rumble não tem escritório no Brasil e não precisa ter, pela legislação brasileira. Empresas de tecnologia, que são empresas de nuvem na internet, não precisam ter escritório no Brasil. Não é uma prerrogativa. E a Rumble foi retirada do ar, gente, porque o Alexandre de Moraes queria dados chamados sensíveis de alguns cidadãos brasileiros que estão exilados nos Estados Unidos, como o Alan dos Santos, como o Oswaldo Eustáquio, que está na Espanha, Rodrigo Constantino, que está na Flórida, mora perto lá do Paulo Figueiredo, e outros jornalistas, né, que estão fazendo jornalismo contra as decisões monocráticas e absurdas do Alexandre de Moraes, e ele não aceita que se fale contra ele. Então ele manda derrubar perfil. Quando você não obedece, sendo o dono da plataforma, ele retira a plataforma inteira do ar, como ele fez com o Rumble, que é concorrente do YouTube. Inclusive faz pagamentos como o YouTube faz também, né? Para quem gera conteúdo assim como esse aqui agora, ele vai gerar renda. O Rumble faz a mesma coisa, só que o Rumble paga um pouquinho menos, né, do que o YouTube. O YouTube paga mais, é claro, o YouTube é muito maior, né? Mas é um concorrente. Lá na Rumble, gente, os donos da Rumble, quando criaram o Rumble, eles criaram numa determinação de que essa plataforma jamais seria uma plataforma bloqueada por falta de liberdades, especialmente liberdades individuais. Eu estou entrando aqui na Rumble, no meu outro navegador aqui, usando uma VPN. Vamos entrar aqui, ó, tá fora do ar, tá vendo? Isso aqui é no Brasil, fora do ar. Aí eu estou usando uma VPN, agora eu estou na Ásia. Aí eu consigo entrar no meu perfil no Rumble. Tá aí, ó. Esse é o Rumble, que aliás é uma plataforma muito boa, tá? Todo mundo que quer falar livremente está no Rumble, porque aqui no YouTube você tem que ter muito cuidado com palavras que você usa, discurso de ódio, você tem que estar sempre com 500 pés atrás na hora de falar qualquer coisa aqui. O Paulo Figueiredo, por exemplo, que é o jornalista brasileiro radicado nos Estados Unidos, ele está aqui, ó. Esse é o canal dele na Rumble. Tá aí, ó. E ele fala livremente, tá? Abertamente, fala sobre todos os assuntos, e ele fala palavrão, e tá tudo certo. A Rumble não tira do ar porque é uma plataforma de vídeo estabelecida nos Estados Unidos, e lá na primeira emenda, a primeira emenda da Constituição Americana é liberdade de expressão. Se não há liberdade de expressão, não há liberdade alguma, gente. E o que a gente está vivendo hoje no Brasil é o medo de se expressar, até aqui no YouTube. Mas o YouTube está desse jeito no mundo todo, tá? O YouTube está desse jeito no mundo inteiro. Esse aqui é o meu outro canal, que é um canal de história, né, do Espírito Santo. Eu sou capixaba, né, gente? Então eu me dediquei nesses últimos 15 anos a historiar o Espírito Santo, né? E eu criei um canal chamado Memória Capixaba, que é um canal onde eu faço vídeos sobre história do Brasil e história do Espírito Santo, né? Tá aqui na Rumble também. Só que eu parei de entrar na Rumble porque fica muito lento quando você está usando a VPN. A VPN é um aplicativo que você usa para disfarçar o lugar onde você está. Então eu disse ali agora que eu estou em algum lugar da Ásia. Então eu consigo entrar na Rumble. Tá aí, ó. Agora, se eu desligar a VPN, ó, quer ver? Não entra mais. Pronto. Por quê? Porque está bloqueado no Brasil. O que é um absurdo, né, gente? E esse aí é o advogado da Rumble, dessa plataforma. E ele também é advogado do Donald Trump na Mídia Trump, que é uma empresa do Trump para mídia, inclusive com a Truth Social. A Truth Social, gente, é uma espécie de Twitter com Facebook,
que pertence ao Trump, né, ao presidente americano. E ela não está fora do ar no Brasil, ela está funcionando, tá? Está funcionando. Tá meio capenga, assim, meio lenta. Eu não sei se tem algum bloqueio na Anatel, mas está no ar, quer ver? Estamos entrando aqui, ó. Olha lá, validou, entrou. Tá lento, tá lento. Eu acredito que alguém esteja bloqueando a Truth Social porque pertence ao Trump. Esse é o meu perfil lá, tá vendo? Mas vamos lá. Essa entrevista que eu estava vendo no fim de semana é no UOL. E o pessoal, gente, o advogado falando que a primeira emenda americana não permite que você bloqueie conteúdo de cidadão americano, fora do território americano. Não pode. Um país não pode estar sancionando outro país dessa forma, gente. Isso é inconstitucional. Nas duas constituições, tanto na americana quanto na brasileira, não pode, é proibido. Aí, gente, no dia 7 de maio desse ano, o DOJ, né? Não é DOJ não, o DOJ, Department of Justice, Departamento de Justiça americano, que seria o equivalente ao Ministério da Justiça no Brasil, mandou carta para o Ministério da Justiça brasileiro e o destinatário final dessa carta era o senhor Alexandre de Moraes, dizendo que ele precisava cumprir as normas legais entre os dois países, usando carta rogatória. Ele manda uma carta para o Departamento de Justiça, o Departamento de Justiça avalia se tem alguma irregularidade com algum cidadão americano ou brasileiro fora, né, do estado do Brasil, e vai fazer uma avaliação e vai, né, tomar as medidas necessárias. A mesma coisa se alguém quiser processar um brasileiro em território brasileiro lá dos Estados Unidos, é a mesma coisa, por carta rogatória. Só que o Alexandre de Moraes ignorou completamente e mandava recadinhos por e-mail para a plataforma Rumble. E a plataforma falou, não, aqui a gente não vai sancionar ninguém, não vamos cercear nenhuma liberdade de expressão, porque a nossa plataforma está nos Estados Unidos. Então que se dane o Alexandre de Moraes. O cara foi lá e começou a botar multa, e depois tirou do ar. Tirou do ar. E tá fora do ar já tem um ano quase. A mesma coisa com o X, com o Twitter, do Elon Musk, que por conta de uma briga lá durante as eleições do ano passado, o senhor Alexandre de Moraes tirou o Twitter do ar por 38 dias. E tudo isso suscitou, então, processos na justiça da Flórida. E esse é o advogado, gente. Ele não está brincando, né? Durante essa entrevista no UOL, essa é na CNN, durante essa entrevista no UOL, ele falava tudo dentro da regra jurídica dos dois países e os jornalistas estavam nem aí. Não, mas isso é um absurdo. Isso não é interferência de um país sobre outro país? Não, gente, não é. É a lógica jurídica que trata dessas questões jurídicas entre os dois países ou outros países, né? Você tem tratados assinados da justiça de um país e do outro país, do Brasil e Estados Unidos nesse caso, que tem que ser cumprido. Você assinou um tratado. Tratados de extradição também são assinados entre os países. Você não pode pegar e trazer um cara na marra. Você tem que cumprir os trâmites, né? A mesma coisa acontece agora com a Carla Zambelli, que está na Itália presa lá. Ela não pode ser extraditada assim de qualquer jeito. Tem que passar por trâmites legais. Só que no Brasil, o Alexandre de Moraes não. Mete a caneta e começa a botar multa, e se não cumprir, tira do ar. Aí o Departamento de Justiça mandou essa carta. O documento foi informado como tendo caráter meramente informativo pelo Ministério da Justiça. Falou, é uma carta do DOJ americano? É só informativo. É tipo assim, é um manual de instruções, o que você deve fazer. Isso foi 7 de maio, tá? E a carta foi recebida no dia 27 de maio pelo Ministério da Justiça do Brasil. Aí, gente, tem aqui os trechos da carta, ó, que está aqui no Poder 360, está aqui, ó, falando que excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, lê-se no documento assim: nós nos posicionamos sobre a exequibilidade das diversas ordens e documentos judiciais que ordenam que o Rumble atue no território brasileiro, o que é uma questão de direito brasileiro. No entanto, na medida em que esses documentos ordenam que o Rumble empreenda ações específicas no território americano, informamos respeitosamente que tais diretivas não são ordens judiciais executáveis em território americano. Ponto final, gente. O que você não entendeu aí? O que o Alexandre de Moraes não entendeu disso aí? O que o jornalista do UOL, da CNN não entendeu? O que vocês não entenderam, gente? O que vocês não entenderam? Você não pode tirar uma plataforma do ar
que está em outro país, gente. Como assim? Isso aí vai ter desdobramento jurídico, né? Aí continua aqui. Para executar uma sentença civil estrangeira ou outra ordem judicial estrangeira em matéria civil nos Estados Unidos, a pessoa que busca a execução geralmente precisa iniciar um processo judicial lá nos Estados Unidos, está aqui, ó, para reconhecer e executar a ordem estrangeira perante um tribunal norte-americano competente. Pronto, acabou. Acabou a discussão. Aí os jornalistas ficam, ei, isso não é interferência? O Trump está interferindo? Não, gente, foi o Alexandre de Moraes primeiro que interferiu lá com cidadãos americanos e com empresas americanas. O cidadão americano é o Rodrigo Constantino. O Alan dos Santos está com exílio político. Ele é um exilado político. Tanto que tentaram fazer uma extradição. Alexandre de Moraes tentou trazer o Alan dos Santos e o governo americano falou, não, a gente não faz extradição e muito menos é crime liberdade de expressão. O cara é jornalista. Você está louco? Então eu vou prender um jornalista porque ele escreveu uma matéria contra o que ele acha errado? Tá louco, mano? Mas é isso que a gente está vivendo hoje no Brasil, cara. É ditadura, só não vê quem não quer. Ou quem tá achando bonito, né? Vamos prender todo mundo, vamos dobrar a aposta com o Trump. O Alexandre de Moraes agora no Washington Post deu essa entrevista falando que não vou mexer um milímetro, vou continuar dobrando. Então tá bom. Vamos ver quem é que tem o maior cacife e quem é que tem a mão melhor, né? Se é você, Alexandre de Moraes, ou se é o Trump, né? E o governo americano. Departamento de Justiça, o Departamento do Tesouro, Departamento de Estado. Olha só com quem esse cara tá brincando. Ele já tá magnetizado. Cara, tá de sacanagem, né? Aí continua aqui, deixa eu ver. A Rumble tá suspensa no Brasil desde fevereiro. Então é fevereiro, gente. Tem quase um ano. Tem quase um ano, né? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Né? 7 meses, quase um ano mesmo. E ele pedia a remoção dos perfis do Alan dos Santos na rede social, o bloqueio de repasse financeiro, porque o Alan dos Santos detona o Alexandre de Moraes, né? Xinga, manda tomar no C, etc. Né? E também a indicação e comprovação de representante legal no Brasil, o que não é lei, não existe essa lei. Nenhuma empresa estrangeira é obrigada a ter escritório no Brasil, gente, para fazer negócio no Brasil. Senão como é que ficariam, por exemplo, a AliExpress, a Temu, a Shopee, vendendo coisa de fora para o Brasil, Mercado Livre. Esses até têm escritório aqui, mas não é uma obrigação, não é uma obrigatoriedade, né? Então o documento foi assinado então, no dia 7 de maio pelo Departamento de Justiça americano, Divisão Civil, Escritório de Assistência Judicial Internacional, mandado por SEDEX diretamente para o senhor Alexandre de Moraes. Está aqui, ó. Cara, é bizarro, hein? E o cara continua apostando. E assim, esse Martin DeLuca, ele é um gentleman, tá? E haja saco, tá? Porque ele dá entrevista todos os dias. É na Band, Band News, é no UOL, é na CNN, é na Globo News e todo dia dá entrevista. Se bem que ele deve ganhar muito bem. Fala um português perfeito, com sotaque, claro, mas fala um português perfeito. E explica, e os jornalistas não entendem nada o que ele diz. Ou então estão se fazendo de maluco, né? Porque, gente, existe uma regra internacional, institucional, para fazer valer regras jurídicas, judiciais entre dois países, policiais também, entre dois países. Não é assim, não, mandar e-mail, não. Alexandre de Moraes mandou um e-mail para a Rumble, derruba o perfil de fulano. Você tá louco, mano? Não é assim. Imagina um ministro da Suprema Corte de um país que diz democrático bolivariano da América Latina, mandando e-mail para uma plataforma nos Estados Unidos para entregar dados sensíveis de um cidadão residente lá, né? E ainda proibindo a empresa de fazer repasse financeiro pro cara e derruba depois a plataforma e o cara não quer ser processado. Ele ainda acha que tá certo. Porra, gente, aí é demais, né? Pô, jornalista, putz grila, cara. Ou você recebe grana, ou você é maluco, né? Passou muito tempo na universidade fumando maconha, aí acabou com seu cérebro completamente, tá liquefeito seu cérebro, ou você tá de brincadeira, cara. Tá de sacanagem. É isso aí, vamos ver o que vai acontecer. Valeu, gente, obrigado. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.